Bem, pessoal, o uso do anabolizante aumenta a chance de você ter AVC isquêmico, AVC hemorrágico. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês que eu tive um caso recente, né, de paciente com AVC hemorrágico, com usuário de anabolizante, né, e eu vou explicar para vocês qual é o risco, que decisão você tem que tomar, por que se fala tão pouco sobre esse tema, né. Vamos lá para você entender. Na sociedade que a gente vive, a gente sem dúvida nenhuma está vivendo a epidemia do uso do anabolizante de forma equivocada, incorreta e sem falar dos riscos, né? Primeiro aspecto para vocês entenderem, né? Conselho Federal de Medicina condena o uso, né? Sociedade Brasileira de Endocrinologia americana, né? Não tem sociedade no mundo que eu veja alguma recomendação do anabolizante para fins estéticos. Isso é completamente diferente de pessoas que usam essas medicações, né? Que são conhecidas como anabolizantes, porque tem algum tipo de doença. As doenças vão desde o próprio envelhecimento, pode cair nível hormonal, com paciente sintomático, piorando a qualidade de vida e o médico prescreve para usar, né? Ou pessoas que fizeram uso, né, e ficaram dependentes da medicação. Porque eu decidi lá atrás, quando era jovem, causou insuficiência na produção desses hormônios, hoje eu não posso viver mais sem. Ok? Esses são casos específicos de pessoas que têm doença, né? Independente da origem da doença, e precisa do uso dessas medicações, né? E aí o que acontece? O outro cenário, que é esse condenável, é para fins estéticos. Então não existe guideline recomendando, não existe em uma sociedade, não existe no contexto de medicina baseada em evidência você falar que vai dar alguém o anabolizante para fins estéticos, vai melhorar a saúde, vai melhorar a força e tal. Isso é mentira, não existe isso, né? E além disso, isso aumenta muitos riscos cardiovasculares. A alteração do colesterol são frequentes nesses pacientes, né? A alteração, né, tanto aumentando o colesterol ruim como reduzindo o colesterol bom. A alteração do miocárdio, né, do coração, o coração é alterado. Aumento da formação de placa de gordura, tanto no coração como no cérebro. Aumento da pressão arterial, né. Percebam, são fatos que o uso de anabolizante vão causar essas consequências. Mesma coisa que eu estou falando para vocês. No uso andropausa, no uso pelo envelhecimento sintomático, nesse contexto, a balança risco versus benefícios falam a favor do benefício, por isso que é prescrito para o médico, tem guideline, tem orientação como você usa nesse contexto, o nível que o médico vai querer deixar desses hormônios, ele vai sempre balancear. Esse é um contexto. Então não é para você que está usando nesse contexto de reposição, porque você tem alguma insuficiência, ou porque você usou quando era mais jovem e sua glândula não produz mais, não, isso aí você tem que usar, porque senão isso vai trazer algumas consequências mais maléficas até do que o uso, por isso que o médico prescreve. Mas no caso dos fins estéticos, não, nos fins estéticos, e além disso, né, normalmente o paciente faz o uso de níveis suprafisiológicos, níveis altíssimos das medicações que potencializam essas consequências, tá bom? Muitas dessas pessoas usam sem qualquer tipo de acompanhamento médico, né? Sem dosar todos. E geralmente são pessoas jovens, né? Que estão com a saúde boa, então elas não vão perceber as consequências que vão ser acumulativas. Lembrando, essa epidemia que a gente está vivendo começa agora, nos últimos anos, né? E as consequências a gente vai ver década para frente. Não vai ser agora. Agora tá todo mundo bonitão, forte e tal, mas as consequências vão chegar lá na frente, né? Dessas pessoas jovens com 20 e poucos anos e tal, tomando isso, né? Tendo corpos, né, fantástico para Instagram, para internet e tal, mas lá na frente, grande parte delas terão AVC, infarto e outras doenças cardiovasculares que são certas em alguns casos, como por exemplo, a glândula deixa de produzir hormônio, porque você está tomando dose muito alta, você vai ter insuficiência quase certo, né, isso acontecer. A infertilidade aumenta isso, mas a maioria das coisas que eu estou falando é uma chance muito grande. Então você joga a estatística contra você. Da mesma forma que eu falo aqui da obesidade, né? Vira e mexe alguém bota, não, eu até perdi, né, 35 quilos recente, estava obeso e tal, e falei, né, das consequências. A gente vai jogar a estatística ao nosso favor, porque quando você está obeso, aumenta muito a chance de ter. Então, se você tira esse fator obesidade, a chance de você viver mais é muito maior. Os hormônios anabolizantes, mesma coisa para fins estéticos. Você tira esse fator e fica fazendo sua atividade física, tudo, você não vai ter aquele corpo que você imaginava, né? Não tem como comparar alguém tomando esses anabolizantes e quem não está tomando. O resultado, sem dúvida nenhuma, vai ser diferente, né? Mas a sua saúde vai agradecer lá no futuro, tá bom? Espero que tenha ajudado. Usem, eu falo sempre para os meus pacientes o seguinte, eu não sou aquele cachê de dizer, faça isso, faça aquilo. Não, tem muita coisa que é legal, que faz tão mal, ou mais mal, né? O cigarro, né? É um absurdo a quantidade de câncer que a gente tem, né? O principal fator de câncer, né? A própria obesidade que eu falei para vocês, né? É um absurdo que a gente come, né? De alimento ruim e tal. O álcool, né? Maior causa de morte, de acidente, né?
tiro, as pessoas brigam, ficam nervosas porque consumiram muito álcool, né, nas festas e tal. Existem absurdos, mas você não deve apontar o outro. Você tem que olhar que o anabolizante não faz sentido. Mas eu tenho uma vida saudável. Pouco importa você ter a vida saudável e não usar para fins estéticos esses anabolizantes, tá bom? Você vai ver muito mais com melhor qualidade de vida. Espero que tenha ajudado. Abraço.